Essas duas novas moléculas vão acabar com os esteroides e você vai ser testemunha disso. A comunidade científica sabe que esteroides anabolizantes androgênicos trazem sérios riscos à saúde e podem ser letais. Seu uso em massa ameaça a saúde pública e não sabemos como detê-los. Mas imagine uma molécula que tivesse os mesmos efeitos anabólicos sobre o músculo, respeitando os demais tecidos e, portanto, minimizando os efeitos colaterais. Isso existe aqui? Dr. Borja Bandeira, endocrinologista e nutricionista. Hoje exploramos como a indústria da recomposição corporal está prestes a mudar para sempre. Os esteroides anabólicos, conhecidos popularmente apenas como esteroides, são medicamentos usados de forma clandestina para aumentar a massa muscular e o desempenho físico. Não sem graves consequências. Eles são um problema de saúde pública que não parou de crescer nas últimas décadas. Eles tiram vidas e pioram a vida daqueles que os consomem. Embora à primeira vista possa parecer que o contrário é verdade. Essas consequências derivam dos chamados efeitos colaterais androgênicos. Quais são? Deixa eu te lembrar. Quando você toma medicamentos derivados da testosterona ou a própria testosterona, e especialmente em doses muito altas, os receptores de andrógenos são muito estimulados. Claro, a questão é que os receptores de andrógenos não estão só no músculo, mas também na próstata, coração, folículos capilares, cérebro e fígado. Então, o que acontece? Acne grave, queda de cabelo, aumento dos pelos corporais, piora do perfil lipídico, aumento dos níveis de ansiedade, irritabilidade e agressividade, aumento da próstata, sintomas urinários, atrofia testicular e incapacidade de produzir testosterona naturalmente, voz rouca, aumento do clitóris e possivelmente maior risco de vários tipos de câncer. Mas há um efeito colateral que é o pior de todos, um aumento muito considerável do risco cardiovascular. Por isso, a principal causa de morte prematura na população consumidora é a cardiovascular. Você analisa isso? O fisiculturismo é um dos poucos esportes que diminui a expectativa de vida, assim como alguns esportes de força e de contato. Lembre-se, esteroides não são exclusivos do fisiculturismo. Em definitivo, os esteroides anabólicos não são medicamentos desenvolvidos apenas para o crescimento muscular, mas sim para a masculinização do homem e, atenção, da mulher também. Isso, principalmente em altas doses, ameaça sua vida e saúde. Mas, você consegue imaginar uma família de moléculas que atuasse apenas no músculo, facilitando enormemente o seu crescimento, mas respeitando ao máximo o restante dos tecidos e órgãos, e ao mesmo tempo ajudando você a perder gordura? Essa família de fármacos acabaria com o uso clandestino de esteroides anabólicos, já que quem os utiliza não quer ter efeitos colaterais para a saúde. Claro, bem, isso existe? Ainda está vendo? A empresa Regeneron publicou estudos preliminares sobre o desenvolvimento de uma combinação de duas moléculas voltadas para a obesidade, que vão mudar tudo. Trevogrumab, um antagonista da miostatina, já vou te explicar, e garetosmab, um antagonista da activina A. Nem preciso dizer que são medicamentos em fase de pesquisa, atualmente em estudos de fase 2, então o vídeo de hoje é sobre algo para o futuro. Não é algo ao qual você possa ter acesso de nenhuma forma, a não ser que seja um dos participantes. Alguns dos ensaios em andamento. Como esses novos medicamentos funcionam? Bem, ambos reduzem a atividade da miostatina e da activina A, que são proteínas que limitam o crescimento do músculo esquelético. São ligantes da família fator de crescimento transformador, beta, que ativam uma série de proteínas que acabam inibindo a síntese proteica muscular no núcleo da célula muscular do miocito. Lembra dessa vaca? Ela possui déficit genético de miostatina? Imagine agonismo dos freios musculares. Não é dicotômico, além disso é graduável. Doses maiores aumentam a inibição, enquanto doses menores geram inibições moderadas. Então, a empresa Regeneron estudou o efeito desses medicamentos em pessoas com obesidade. Com qual objetivo? Para a recomposição corporal, mas primeiro fizeram um estudo em alguns macacos. O ponto-chave aqui é que eles não estão estudando o efeito isoladamente, mas sim em combinação com outro medicamento que já existe e que você provavelmente conhece, a semaglutida. Ozempic, Ribelsus, Wegovy são nomes conhecidos, né? Eu te explico por que os resultados desse estudo em macacos são espetaculares. Você vai ver.
Os macaquinhos foram divididos em 4 grupos durante as 20 semanas que durou o estudo. Um grupo de macacos naturais fazia dieta sem medicamentos. Outro grupo de macacos recebia semaglutida, o análogo do receptor de peptídeo semelhante ao glucagon tipo 1. Outro grupo, o terceiro, recebia semaglutida e trevogrumab. E o quarto grupo recebia semaglutida, trevogrumab e garetosmab. Esses estavam no topo. Os resultados foram impressionantes. Os macacos naturais perderam 400 gramas de gordura. O grupo da semaglutida perdeu 700 gramas de gordura, com mais perda de massa muscular. Isso é importante. E o grupo da semaglutida e trevogrumab, 1.300 miligramas de gordura, mas isso não foi o melhor. Esse último grupo, que usou o inibidor de miostatina, quase não perdeu massa muscular, apenas 15 gramas de músculo, enquanto o grupo da semaglutida sozinho perdeu 100 gramas, cerca de 7 vezes mais perda de músculo. Mas não paramos por aí, lembra? Tem outro grupo, o quarto. Os macacos que receberam o combo completo semaglutida, trevogrumab e garetosmab perderam, olha só, 1.400 gramas de gordura, mas ainda ganharam 400 gramas de músculo. Repito, perderam muita gordura e ganharam muito músculo. Isso é ridículo, não faz nenhum sentido. Pensa nisso. Os macacos, por definição, não treinam força e estavam em um déficit calórico importante por causa da semaglutida. Eles não têm estímulo mecânico além de mover o próprio corpo no espaço, e não acho que eles estavam na selva. Você entende o tamanho das descobertas? O que estamos vendo são medicamentos que anulam o efeito do etéreo sobre a massa magra, que tem os análogos do receptor de peptídeo semelhante ao glucagon. Isso é um marco muito importante, pois é o principal perigo desses medicamentos de uso massivo na obesidade. Mas, embora sejamos parecidos, não somos macacos, então precisamos de estudos em fases mais avançadas em humanos, enquanto os estudos pré-clínicos são feitos em animais. Ensaios clínicos de fase 1 e 2 são os primeiros realizados. Incluem um grupo reduzido de humanos e se concentram na segurança e na eficácia preliminar das moléculas. Bem, este é o ensaio clínico de fase 2, COURAGE, cujos resultados foram publicados recentemente. Este estudo foi apresentado na Sociedade Europeia para o Estudo do Diabetes, a Sociedade Europeia para o Estudo do Diabetes, em 2025. E é a combinação de semaglutida com trevogrumab e garetosmab para a obesidade. Eles estudaram adultos com índice de massa corporal acima de 30 por 26 semanas. Esses adultos foram randomizados para um grupo com semaglutida a 2,4 mg, apenas a dose mais alta que temos atualmente de sema. Também o segundo grupo com dose de sema, a 2,4 mg, e trevogrumab em doses de 200 e 400 mg. O terceiro grupo recebeu semaglutida, trevogrumab 400 mg e garetosmab 10 mg, certo? As variáveis principais medidas foram a mudança percentual em massa magra, massa gorda e peso, usando absorciometria por dupla emissão de raio-x. E quais resultados eles encontraram? Atenção, porque foram impressionantes. Com a semaglutida em dose alta sozinha, 33% do peso perdido foi massa magra, 1/3. Isso não me surpreende, pois já sabemos isso de estudos anteriores. Mas adicionar trevogrumab reduziu pela metade essa perda de massa magra e potencializou ainda mais a perda de massa gorda. Mas é que, olha só, a combinação do triplo terapêutico conseguiu reduções de massa gorda de 27%, com apenas 7% do peso perdido vindo dos músculos. Ou seja, perderam em média 12 kg de gordura, não peso de gordura, e menos de 1 kg de músculo com a combinação de máxima potência. Isso é uma recomposição corporal farmacológica nunca antes vista, que só poderia ter sido alcançada até agora, com semaglutida ou tirzepatida em doses altas e, além disso, com esteroides, com os efeitos colaterais inaceitáveis que seriam gerados. No entanto, aqui o revolucionário é que os efeitos colaterais androgênicos não estariam presentes, mas estão mentindo na sua cara quando dizem que esses medicamentos não vão ter efeitos colaterais? Acredite, eu conheço a indústria, eles serão revolucionários. Serão muito úteis, como os análogos do receptor de peptídeo semelhante ao glucagon, mas também terão efeitos colaterais. Vou te contar quais eu prevejo agora mesmo, então fica aí. Primeiro, grava uma frase na sua cabeça. Não existem efeitos. Sim, essa regra é básica em farmacologia. Se algo tem potencial para exercer um efeito biológico potente, tem potencial para causar efeitos colaterais.
Primeiro, sim, houve efeitos colaterais nos estudos realizados. Incluíram os efeitos esperados pela perda de peso acentuada, cãibras, náuseas, constipação, fadiga, diarreia, cefaleia, refluxo, infecções virais, etc. Nenhum foi grave, mas merecem atenção. No grupo do triplo tratamento, também é importante mencionar que houve 2 óbitos que a princípio não têm relação causal com os medicamentos. Eram pessoas com obesidade e alto risco cardiometabólico, mas isso ainda serve como alerta. Algumas reflexões. O músculo cardíaco também possui activina A e miostatina. O que isso significa? Por que digo isso? Quem garante que o efeito é seletivo no músculo esquelético e não afeta os cardiomiócitos? Poderiam gerar efeitos cardiopatia hipertrófica? Só estou lançando a ideia. A dismorfia corporal continuará aumentando a níveis inimagináveis. Até onde vamos chegar como sociedade? O acesso inicial a esses medicamentos será muito elitista, ampliando ainda mais as diferenças entre corpos estéticos e obesos devido a fatores econômicos. Continuando com as lesões tendíneas e ligamentares, elas vão aumentar muito, já que esses medicamentos não fortalecem o tecido conjuntivo, apenas o músculo esquelético. Em segundo lugar, o crescimento excessivo da massa muscular, além do normal, traz outros problemas. Síndrome da apneia obstrutiva do sono, aumento de massa, artrose, limitação de mobilidade, etc. Você acha que mais massa muscular é melhor? Você está enganado. Músculo é saudável, mas com limite. Muitos usuários anteriores de esteroides vão passar a usar essas moléculas e não sabemos se elas são menos ou mais potentes em relação ao crescimento muscular do que os esteroides. Vamos ver isso no mundo do fisiculturismo porque eles vão estocar isso assim que sair. Se conseguirem chegar ao mercado, vão ser muito caros. São anticorpos monoclonais. Digo, se conseguirem, pois ainda falta muito e não acredito que estará disponível antes de 2028. É provável que consigam, pois há muitos interesses envolvidos. Pense que há milhões e milhões e milhões de pessoas que se beneficiariam, já que um dos problemas de medicamentos como a semaglutida ou a tirzepatida é a perda de massa muscular. Mesmo que profissionais queiram, pacientes nem sempre treinam força ou não atingem a intensidade adequada. Reconheço para você que tenho sentimentos contraditórios. Estamos focando no músculo pela primeira vez e vejo que milhões podem se beneficiar disso. A farmaindústria sabe disso e age conforme, mas algo me entristece e deixo como reflexão. A natureza do esforço humano para alcançar metas louváveis está se dissipando. Vivemos uma época em que a tecnologia avança tão rápido que todos os problemas serão facilmente solucionados. Isso certamente trará outros problemas de espírito fora do objetivo deste vídeo. É paradoxal, distópico e quase perverso viver em uma sociedade que te leva a uma composição corporal patológica, apenas para depois te oferecer a solução. Medicamentos caros foram a solução inicial para a obesidade, sendo financiados apenas em algumas situações. Análogos do receptor peptídeo semelhante ao glucagon, ainda não são solução para a obesidade. O que ocorre? Que faziam perder músculo além de gordura? O antídoto para isso nós já temos, e é claro, treinar força. Mas somos tão incapazes de aderir a um estilo de vida saudável. Outra solução da indústria farmacêutica, remédios que aumentam o músculo sem esforço. Para escapar dessa realidade distópica, é preciso se responsabilizar decisão a decisão, diariamente pelo que há de mais sagrado. Estamos aqui para isso. Até o próximo vídeo. Obrigado pelo tempo e inscrição. O que acha desses novos medicamentos? Quais impactos você acha que eles terão na sociedade? Se fossem testados, você usaria esses medicamentos? Deixe seu comentário. Abraço e sigamos nos empoderando.